Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante para entender o cérebro humano. Vamos explorar tudo, desde as primeiras questões filosóficas até os desafios que a gente vive hoje na era digital. Vamos lá? E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, mexe com a cabeça de filósofos e cientistas há séculos. A nossa mente, a nossa consciência, é a mesma coisa que essa massa física que a gente tem dentro do crânio? Essa questão é o verdadeiro ponto de partida de toda essa história. E essa história começa com uma ideia muito poderosa que dominou o pensamento por um tempão. A ideia de que existe uma espécie de fantasma habitando a máquina do nosso corpo. De um lado da mesa, a gente tinha o dualismo, que ficou famoso com Descartes. Ele via a mente como esse fantasma, algo totalmente separado do corpo. Do outro lado, em oposição total, veio o reducionismo, a visão de que tudo, absolutamente tudo que a gente pensa e sente é, no fim das contas, só um resultado de processos físicos no cérebro. Essa ideia foi o motor da neurociência, mas muita gente sentiu que ela simplificava demais a nossa experiência. A visão mais atual tenta encontrar um equilíbrio e faz isso com um conceito bem legal, o de emergência. A ideia é a seguinte: a mente depende, sim, do cérebro, mas ela não é só a soma das partes dele. Ela emerge da interação complexa de bilhões de neurônios. Pensa numa sinfonia. Ela é muito, mas muito mais do que só as notas musicais separadas, né? A lógica é a mesma. Com essa base um pouco mais sólida, os cientistas começaram a aventura de tentar mapear esse território tão desconhecido. Como é que as diferentes funções mentais se conectam com as diferentes partes do cérebro? E essa linha do tempo é sensacional. Sério. A gente começa com a frenologia de Gall, que, vamos ser sinceros, hoje é vista como pseudociência. Mas, olha que curioso, ela trouxe a ideia revolucionária de que funções diferentes podiam estar em lugares diferentes do cérebro. Foi o que a gente chama de erro produtivo, sabe? Abriu caminho para descobertas reais, como as áreas da linguagem, e acabou levando a gente até a visão sistêmica de Luria, que a gente já vai ver. Uma das primeiras grandes lições veio de acidentes bem trágicos, como o caso do Phineas Gage. Ele era um operário que teve o cérebro perfurado por uma barra de ferro. E o acidente mudou completamente a personalidade dele. Foi uma das primeiras evidências concretas que conectava uma área específica do cérebro, o lobo frontal, ao nosso comportamento social. E isso tudo nos leva a uma grande virada de chave, uma mudança de paradigma mesmo, proposta por Alexander Luria. A ideia de que o cérebro não é uma coleção de peças soltas, mas sim um sistema dinâmico, totalmente integrado. Luria propôs que o cérebro opera com 3 grandes unidades que dependem uma da outra. A primeira unidade nos mantém alertas ligados. A segunda processa tudo o que a gente recebe do mundo. E a terceira, que fica lá no lobo frontal, é a que planeja e regula o que a gente faz. Nenhuma delas funciona sozinha, de jeito nenhum. É uma verdadeira orquestra. Então, o pulo do gato tá aqui, ó. A pergunta mudou. Antes, a neuropsicologia queria saber onde está a lesão. Agora, com a ajuda da tecnologia, a pergunta é muito mais como o sistema inteiro está processando a informação. A gente saiu de olhar só a estrutura e passou a olhar a função. E isso nos leva para uma das ideias mais poderosas da neurociência moderna. A de que o cérebro não é estático, não é uma pedra. Pelo contrário, ele se molda, se reorganiza o tempo todo com base no que a gente vive. O exemplo perfeito disso é a leitura. O nosso cérebro não evoluiu para ler. Então, como a gente consegue? A teoria da reciclagem neuronal explica: a gente basicamente recicla circuitos que já existiam para outras coisas, como reconhecer objetos, e adapta para essa invenção cultural que é a leitura. A gente adapta ao nosso próprio hardware. E essa adaptação é bem física, acontece de verdade. A poda sináptica funciona como um jardineiro cerebral. O cérebro vai lá e corta as conexões que a gente não usa e, ao mesmo tempo, fortalece aquelas que a gente usa com frequência. É a experiência na prática, esculpindo a nossa biologia para deixar o sistema mais eficiente. E aqui a gente fecha o ciclo. Percebe que é uma via de mão dupla? A nossa biologia nos dá a capacidade de criar cultura, e a nossa cultura, por sua vez, vem e reorganiza a nossa biologia. É um ciclo que não para, uma coevolução constante. Isso nos joga direto para o presente, porque essa coevolução está acontecendo agora, nesse exato momento na era digital. Então a pergunta é: como a nossa tecnologia está hoje moldando o nosso cérebro? Olha, a discussão aqui é complexa.
Por um lado, o ambiente digital, com suas recompensas imediatas, pode estar favorecendo uma atenção mais fragmentada. Por outro, ele também pode estar nos treinando para novas habilidades, como processar várias informações ao mesmo tempo. O ponto-chave é: não se trata de uma atrofia do cérebro, e sim de uma adaptação funcional aos novos estímulos do mundo. Então, para a gente amarrar tudo o que a gente conversou, chegamos a 3 ideias centrais. Primeiro, a mente emerge da complexidade do cérebro. Segundo, o cérebro funciona como uma rede dinâmica, não como peças isoladas. E terceiro, e talvez o mais importante de tudo, a cultura e a experiência estão o tempo todo nos remodelando. Isso nos deixa com a pergunta final, a pergunta para o futuro. A gente está vivendo um experimento em tempo real. A forma como usamos a tecnologia hoje está esculpindo os cérebros de amanhã. A questão que fica no ar é: qual será o próximo capítulo que nós estamos escrevendo, agora, nessa longa história de coevolução?